favor. Pode ser um pouquinho mais alto, tá baixo. Alô? Obrigada. Novamente, boa noite. Boa noite. Em nome da Brooks Livraria, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Nélida Capella e eu tenho o prazer de assinar a curadoria do ciclo Outras Histórias do Feminismo, Forças Plurais. A programação completa do ciclo está publicada no site e redes sociais da Brooks. O conceito da curadoria foi abordar temas da contemporaneidade que interseccionam com o movimento feminista e suas práticas. São esses temas que a gente tentou colocar aqui: política, empreendedorismo, história, produção textual, leituras e livros, novas biografias, samba, corpo feminino, deusas e orixás. Teremos nesta abertura a leitura de texto inédito, escrito por Conceição Evaristo e Ludmila Liz, aqui presente, que fará a leitura. E em seguida teremos esse texto com a parceria da Palas. Em seguida teremos a mesa de debate, militarização da segurança pública e a banalização do estado de exceção no Rio de Janeiro, em parceria com a N-1. Ressalto que esse ciclo está sendo realizado pela Brooks Livraria em parceria com a Palas Editora, N-1 Edições, Editora Malê, a Todavia Livros, a HarperCollins Brasil, a Mauad Editora e Editora Objetiva. Agradeço também os palestrantes das futuras mesas, Aidan André Mota, Juliana Spor e Tati Brandão, e o protocolo vai ser na seguinte ordem. Primeiro vou convidar a Cristina Avart, da Palas, para poder apresentar a leitura e em seguida passa a palavra para a Clara, que será mediadora da mesa e apresentará as convidadas. Tá ok? Então, Cristina. Obrigada. Boa noite. E agradecer a Nélida por essa disposição enorme, né, de organizar esse evento, que é necessário, que é oportuno a gente falar a partir desse mote, né, do dia 8 de março, né, refletir sobre a questão feminina, sobre a questão de gênero, sobre o feminismo negro, tantos caminhos que vão se desdobrar aí ao longo desse mês de março. Mas hoje a gente está aqui para homenagear, eu acho que a abertura é muito simbólica, para homenagear Marielle, né? A data do dia 14 vai fazer um ano do assassinato de Marielle. A Nélida tinha proposto um texto de Conceição. Conceição não pôde estar aqui com a gente porque está viajando hoje para o Salão do Livro de Paris. No dia 14, há um ano atrás, Conceição e Lud estavam em Paris, nesse mesmo salão, trabalhando, né? E a gente se falou de uma preocupação muito grande com o impacto que as duas estavam sofrendo nessa ocasião, mas hoje Conceição e Lud, de uma forma muito generosa, resolveram escrever um texto juntas, né, porque Lud foi companheira, amiga de Marielle, de escola, né, de vestibular, né, então as duas tinham uma convivência, né, de jovens meninas, né, e Conceição, como tem a Lud como sua assessora, que a acompanha no trabalho diário da Conceição, né, como escritora, as duas escreveram esse texto que a gente vai ter o prazer de compartilhar, né, e vamos nos embanar nisso. A Lud, para quem não conhece, que está aqui, daqui a 2 minutos vai estar aqui com a gente falando, vou trocar aqui de lugar. A Lud tem formação em letras, né, ela faz mestrado em relações étnico-raciais, né, ela hoje está aqui num momento delicado, porque ela vai ler o texto e a orientadora dela, a Fátima Lima, está aqui, né? A amiga orientadora é um perigo, né? E, enfim, a Lud vai compartilhar com a gente esse texto criado a 4 mãos. Tá? Obrigada, Lud, por estar fazendo isso com a gente. Tá? É isso, Nélida. Lud lê e depois em seguida... É isso? Cadê a Nélida? Tá. É isso? Então tá. Depois seguimos. Obrigada.
Acho que eu prefiro fazer de pé. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Queridos, meus amigos. Não vai ser muito fácil não, mas eu vou tentar. Tá? Não há somente uma forma de ver a falta que faz Marielle. Há uma série de compreensões e entendimentos, concluídas ou não, que nos ensinam a considerar o que foi e o que é e representa Marielle. Vou voltar um pouco para alguns dos momentos em que a vida era assim, difícil, mas sem dúvida um pouco melhor do que é hoje. Eram os primeiros anos do segundo milênio. Eu, Ludmila, fazia pré-vestibular comunitário na Associação Mangueira Vestibulares, a AMV. Outros pré-vestibulares do mesmo gênero já tinham uma boa estrada em suas comunidades, como o Vive, na região da Tijuca, o CEASME, na Maré, de onde veio Marielle. Muitos dos professores desses prés, como chamávamos, né, se desdobravam entre os três como voluntários, além das diversas escolas em que trabalhavam para conseguir manter uma boa renda. E entre nossas aulas de geografia, história, português, matemática, lá estava uma menina alta, meio esguia, magrinha, de cabelão, falava pra caramba. Sempre questionadora e dona de uma voz que imperava como tu falava, né, cara? A menina sorria muito, tinha uma gargalhada frouxa e estava sempre presente nas atividades em conjunto que eram programadas pelos prés, fosse sábado, domingo, feriado. Logo teve uma filha, a quem levava a tiracolo para vários desses eventos, enquanto sua mãe e pai trabalhavam muito para manter sua família, seus estudos e o sonho da irmã mais nova de jogar voleibol profissionalmente. Mais tarde conheceu uma mulher incrível, com quem resolveu dividir a vida. Logo, ela estava também nas aulas de geografia e história na Floresta da Tijuca, estava nas visitas aos acampamentos e assentamentos do MST, estava nas marchas do Grito dos Excluídos nos 7 de setembro que adentraram os anos 2000, estava na inauguração do Porto Maravilha já em 2016, onde nos encontramos aos risos, comendo cachorro-quente de linguiça nos chamados food trucks, reclamando do preço da comida e gritando que estávamos no Boulevard Dilma Rousseff, não na Orla Luiz Paulo Conde, como ficou batizado aquele espaço. Marchou pelas e com as mulheres negras nos 25 de julho da vida e chegou, depois de dividir-se entre trabalho, uma graduação em Ciências Sociais e um mestrado em Administração Pública, à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, de onde empreendeu as tarefas mais ousadas para uma mulher negra. Homenageou o babalorixá Ailton Moreira, filho de outra grande intelectual, mãe Beata de Iemonjá, o afoxé, filho de Gandhi e mãe Meninazinha, numa mesma celebração lindíssima contra o racismo religioso no plenário da Câmara de Vereadores. Entregou a medalha Pedro Ernesto à grande intelectual e escritora Conceição Evaristo, em outra sessão que lotou a Câmara de mulheres negras como ela e a escritora. Presidiu diversas sessões, sempre lutando pelos direitos dos mais vulneráveis. Numa sessão que discutia dados chocantes sobre mortalidade materna, gritava como se sua voz tivesse o poder de acordar o mundo, que as mulheres negras eram descartáveis no nosso sistema público de saúde. Homenageou, contemplou e reconheceu diversas lideranças, as quais convidou para sessões da Câmara. Mãe Meninazinha de Oxum, pastor Henrique Vieira, Jurema Werneck, a economista e jornalista Flávia Oliveira, a atriz Ruth de Souza e muitas outras personalidades a quem devolvia muito da emoção de ser representante eleita por grande parte da população. A menina da voz alta e forte e do cabelão estava em qualquer lugar. Em uma última conversa que tivemos no Instagram, perguntei como ela estava. Ela me respondeu: eu estou bem, nessa luta,
com certeza de turbulências e muito afeto, e me devolveu a pergunta. No dia 14 de março de 2018, eu e Conceição Evaristo estávamos tentando dormir em meio a uma conversa que repassava as atividades do dia seguinte, que começaria poucas horas depois. Eram 2h20 da madrugada, de uma madrugada bem gelada em Paris. Partiríamos para outra cidade por volta das 7 da manhã, deixando a casa de Suzette, outra companheira que há anos acompanhava também a trajetória de Marielle. Meu telefone tocou. Uma amiga me dizia que Marielle havia sido assassinada. Como dizer para Conceição a notícia que estava me sendo dada? Conceição conhecia Marielle quando ela era ainda uma menina. Há anos, uma tia de Marielle apontava a pequena militante do Rio de Janeiro que se apresentava e falava da tia com a escritora todas as vezes que se encontravam. Como dizer que a menina que ela tinha visto crescer e que ousava ser líder numa casa de políticos no Rio de Janeiro e que antes, poucos meses antes, lhe havia conferido uma homenagem, estava morta. Conceição Evaristo vem afirmando sempre que a luta das mais e dos mais jovens potencializa a vida dela. Seguimos, Conceição e eu, para outra cidade. Olhávamos uma para a outra como se quiséssemos dizer toda sorte de coisas, mas sem nenhuma força para fazê-lo. Eu me sentia cansada, aérea, com os olhos em permanente mar. Sentia como se me tivessem cortado algo. Após uma provocação de uma jornalista da Rede Globo, ela decidiu oferecer o poema Tantas São as Estrelas para Marielle. Era o que ela podia fazer, não conseguia falar da morte, do vazio que uma mais nova lhe deixava. Principalmente porque tinha sido uma morte encomendada. Uma mais nova tão necessária para a continuidade da luta das mais velhas. Não podia ter sido covardemente escolhida pela morte. Marielle Franco não estaria nadificando-se. Para Conceição Evaristo, me disse ela mais tarde, era como experimentar um sentimento de orfandade. Era perder o prumo, perder o equilíbrio, já que Marielle era a encarnação da continuidade de uma luta. O poema, já escrito em homenagem a outras pessoas queridas que haviam partido, era o que falava por ela naquele momento. E assim, o novo velho poema estampava um adeus no noticiário da noite do Brasil. Uma maratona de entrevistas, matérias, falas, textos, encontros, debates, palestras e etc. foram sendo solicitados à Conceição, enquanto a nossa esperança ia nadificando-se junto com a ausência de Marielle Franco. A menina de fala forte e voz segura se foi. Junto a ela, Anderson, o motorista que a esperava na Casa das Pretas após sua última aparição. Foi-se após uma reunião com algumas de suas companheiras de luta, a última das tantas que fez e participou. Desde então, seu nome estampa jornais, faixas, camisas, virou música, virou manifesto, virou até boneca quando empreenderam a comercialização do seu nome. Mas para quem a conheceu, ela era a Marielle, a menina que sempre estava lá. Onde quer que esse lá fosse. Eu e Conceição temos conversado ao longo desse 1 ano de ausência física. Conversamos sobre o desconhecimento de seu ou seus assassinos, da justiça que desejamos para sua mãe, Marinette. Uma mãe não deve passar por isso. Luiara cresceu, Aniele também teve uma filha, Mônica cura seu coração partido
recordando a luta da sua parceira. Seu Antônio segue com seu semblante um tanto vazio. E Marinete, sua mamãe, anda por entre nós, vagando entre gritos de justiça e orações sem fim, recebendo uma série de prêmios póstumos. Temos dito, escrito e gritado em diversos países e cidades de todo o mundo que queremos justiça a Marielle. E temos feito tanto que já não há apenas uma Marielle. Ela é, no mínimo, 46.020 pessoas que a escolheram como representante política. Ela virou semente, como dizem, e como ela mesma sugeriu em diversas ocasiões, que se tornasse a nossa luta. Sua morte nos enfraquece como amigos que somos, já que a saudade ainda nos é um sentimento incompreensível, porém nos fortalece como companheiros de luta. Ninguém solta a mão de ninguém, escreveu o artista. Então aprendamos a segurar as nossas mãos. Aprendamos a exigir proteção para os nossos representantes, porque Marielle não foi protegida. Vamos gritar até a voz acabar, até enrouquecermos diante das pautas que ela levantava. Vamos ser semente que cresce. Vamos ser flor. Vamos ser água que sabe sempre ultrapassar todos os obstáculos. Vereadoras já temos outras e serão cada vez mais. Semente. Lembram? Nesse tempo de reflexão em que somos convidados à resistência e à disseminação dos afetos positivos, lembremos do maior lema já visto numa campanha política e que traduz intensamente o que Marielle representa. Eu sou porque nós somos. Nesse amargo 1 ano de sua ausência, estamos aqui, juntos. Essa é a chave de nossa vitória como sociedade. A coletividade. A família e aos amigos mais íntimos, desejamos a paz, a serenidade e o exercício não doloroso da perda. A negona faz falta. E como faz? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, que foi, a gente editou a dissertação de mestrado da Marielle Franco, que é o PP, a redução da favela a 3 letras. E para comentar um pouco o debate do livro, a gente convidou a Joana Fernandes Ferraz, que foi orientadora da Marielle, que está aqui, e também a Fátima Lima, que é antropóloga, estuda gênero, feminismo e raça. Então, elas vão falar um pouco da militarização da segurança pública e a banalização do estado de exceção do Rio de Janeiro, que não só é o objeto de estudo da Marielle Franco, como acho que é o que levou ao extermínio dela de uma maneira tão intolerável. E eu não tenho muito mais o que falar, acho que
sem palavras. Obrigada, gente. Joana, pra cá, essa pra cá. Boa noite. É difícil falar depois, né? Parece que está todo mundo muito engasgado. Estamos todos nós, né? Com esse texto, né? Que é uma mensagem para a gente e para a Marielle. Até porque a existência é muito maior do que o corpo físico, né? A gente existe muito mais, muito além do que o corpo físico, né? E aí eu queria iniciar assim, afirmando que Marielle está presente. Afirmando isso de forma contundente, que Marielle está presente. E que não dá pra gente negar. Tem hora que eu olho assim, nas nossas manifestações, eu entro no meio da rua e falo, Marielle está ali. Olha, Marielle está ali. Eu não sei se a gente está todo mundo assim, porque no físico, né? No físico, a gente já olha as pessoas que começaram a, não estou falando de imitar, mas é um modo já, uma ação, um corpo mais, né? Que antes a gente era muito assim, e Marielle sempre foi muito... Né, com o corpo dela muito, né, erguido, né, altiva mesmo. Então, e a gente está vendo isso, né, a gente às vezes se engana e fala, será que ela está ali agora mesmo no 8 de março? Quantas Marielles eu vi no meio da rua? Quantas Marielles? O ponto da gente confundir, né? E, bem, eu como orientadora, isso foi assim, um baque, assim, eu nunca tive. Foi a minha primeira experiência de ter tido um orientando que morreu. Eu nunca tinha tido essa experiência, nunca tinha vivido isso, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, Fátima. Nunca, né? Aluno eu tive, mas orientando de mestrado. E orientando de mestrado, frequenta a tua casa, né? Convive com teus filhos. Fala o que eu vou fazer com Luiara. Luiara levada, Luiara não sei o quê. Na escola, Luiara isso. Ah, Marielle, faz isso, faz aquilo e tal. E eu com meus filhos, né? E eu indo para a festa na casa dela, né? Ela indo para mim. Então, é uma outra relação, né? Uma relação que se tem, né? E aí, quando a gente se conheceu lá em 2012... E ela, como a minha tese de doutorado foi a chacina de Vigário Geral, né? E eu nasci numa favela de Manguinhos, né? Sou militante do Tortura Nunca Mais. E aí quando a Marielle me procurou, lá na UF, ela falou, Joana, poxa, sei da tua trajetória de militância no Tortura Nunca Mais. Sei que você nasceu na favela, que uma outra professora tinha falado para ela, que é a Ludmila Antunes, que falou para ela, Marielle, faz orientação com a Joana e tal. E aí eu falei assim, pô, legal, o que você quer trabalhar? Ela falou, eu queria as milícias, mas também eu fico assim com tanta vontade de falar da UPB na Maré, cara. Mas eu queria falar então das duas coisas. Eu falei, pô, Maria, mas eu acho que é meio complicado você falar das duas coisas. Não que uma coisa não esteja ligada à outra, a UPB e as milícias. Mas assim, o projeto de implantação da UPB dentro da favela, da Maré, que não foi oficial, né? Porque só foi oficial em 2014 e a UPB chega lá sem nenhuma informação sobre nada, sem dizer nada, sem nenhuma página escrita nessa mídia, né, hegemônica que está aí, sem nenhuma página em lugar nenhum. A UPB se instala lá dentro em 2008 e assim, na surdina.
E a partir disso começa a fazer uma série de coisas absurdas lá dentro da favela, que é o que o livro agora, né, em livro, Marielle denuncia, né? Essa passagem de 2008 até 2014, quando de fato a UPP entra oficialmente dentro da favela, né? Que ela entra em 2008. Mas ela entra oficialmente em 2014. Então tinha um interregno aí, tinha um tempo aí, né, que era necessário ela denunciar. Eu falei, cara, por que a gente não parte por aí? Vamos falar desse tempo não oficial. Vamos falar como é que essa polícia entra ali dentro, o que essa polícia faz ali dentro com essa população. E aí começamos a buscar documentos e ela tinha muito acesso, né? Estava público também, não era um acesso privilegiado que ela tinha. Estava público, porque no site da UPP você tinha um monte de documentos e tal. E ela tinha a militância dela dentro da Maré. Então você vê ali o que está no documento oficial e o que tinha de fato. Então essa é a dissertação da Marielle, né? O que de fato acontecia ali dentro e o que oficialmente se falava, né? E aí então do projeto, aí ela foi lá, fez a prova, passou e entrou, né? E começamos o trabalho e aí ela largou um pouco a ideia de falar da milícia e então ela vai falar nesse trabalho aqui. Eu li a monografia dela de especialização na PUC sobre a milícia e falei, cara, eu acho que é melhor mesmo você pegar essa questão da UPP. E aí, Marielle, foi muito interessante o nosso encontro, né? Um encontro muito, muito carinhoso e muito respeitoso, né? Muito afinado entre nós, pela história de vida minha, dela, por uma ideia nossa, né? de que a academia ela tem que sair, né? Desse muro que ela existe, né? Porque não serve para nada você escrever e ficar ali dentro, para os mesmos ficarem vendo, né? Ou a gente, acadêmico, aprende que a gente tem que ir para a luta e para a vida, ou a academia pode acabar, porque ela não serve para nada. Para nada. Né? Então, essa ideia de ir lá e ficar, né, entre as quatro paredes e falando, para mim, não faz nenhum sentido. E nem para ela, né? Então a gente era muito afinado nesse ponto também, nesse ponto de pensar que, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer essa via de mão dupla, né? De ir para lá e vir para cá, de ir para lá e vir para cá. A minha militância no Tortura Nunca Mais, e ela lá no gabinete do Freixo, e a gente lá no Tortura Nunca Mais, eu falando, Marielle, você tem uns papéis aí, porque a gente precisa lá no grupo, a gente vive dos nossos recursos, né? Quantas vezes eu fui lá no gabinete do Freixo, aí ela tem, Jona, toma essa resma aqui de papel, eu ia lá e pegava do gabinete do Freixo para levar para a Tortura Nunca Mais. Aí ela, leva sim, isso é militância. Aí ela falou, eu falei, não, avisa? Ela, não, tá avisado, a gente está pegando aqui, ela avisava todo mundo, assim, eu falava, nossa, que escancarado, né? Tô pegando para levar lá para o grupo Tortura Nunca Mais. Então eu passava lá no gabinete, levava papel lá e tal. Então era isso, né, da gente, dessa afinidade de pensar academia, de pensar militância fora da academia, né? E de pensar então, Marielle, teórica e criticamente, que o trabalho dela é todo crítico, obviamente, como tem que ser, né? Sobre a atuação dessa violência da polícia, né? E sobre a forma como está afinado, né? Esse aparelhamento do Estado está afinado com essa mídia hegemônica, né? Com essa mídia burguesa. E aí, a Marielle, então, no dia, vou contar um pouquinho desse dia 14 de março, rapidamente, para eu entrar na dissertação e daí a pouca coisa. Marielle, eu estava saindo do grupo Tortura Nunca Mais, porque era uma segunda-feira, eu estava saindo da reunião do grupo, e aí o João Rafael, que era da sala dela,
falou assim, professora, você está com o rádio ligado? Eu falei, não, tô ouvindo música aqui. Aí ele, que música você está ouvindo? Eu falei, engraçado. Orientando também da turma da Marielle, foram 3 orientandos dessa turma que eu fiquei. Aí João Rafael falou assim, quando você chegar em casa, me dá um toque. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei engarrafamento, eram quase 10 horas da noite, ali, naquela área ali, aonde ela foi executada. Eu peguei o engarrafamento ali, mas eu não estava com o rádio ligado, eu estava com o som, né, de música que eu estava ouvindo. João Rafael ligou novamente quando eu cheguei ali. Eu saí de Botafogo para Tijuca, eu morava numa rua e ela morava paralela à minha rua. Ela morava na General Roca e eu na Barão de Piracicaba. Aí o João Rafael me ligou de novo. Oi, professor, já chegou em casa? Eu falei, não cheguei ainda não. Aí ele falou assim, quando você chegar me dá um toque. Eu falei, não, eu sei, mas porque eu estou dirigindo. Aí ele, não, tá legal. Aí eu cheguei, aí ele falou, desligou o carro? Eu falei, desliguei. Aí ele, pô, beleza, professor, tem que te falar. A Marielle foi assassinada. Eu falei, que isso, Rafael? Não foi ela, tá maluco, isso não pode ter acontecido. Aí ele, não, professora, a Marielle foi assassinada. Levou um tiro na cabeça, tá aparecendo. Eu falei, que isso, João Rafael? Cara, ali eu fiquei assim, eu não sabia como eu pegava o elevador, como eu chegava em casa, o que eu fazia, o que era, né? Tudo ali, parece que eu fiquei... Aí cheguei em casa, falei com meus filhos, né, que estavam em casa, falei, Marielle, mataram a Marielle. Aí as crianças, que isso, mãe? Tá maluca? Eu falei, mataram a Marielle. E aí foi aquilo, né, a noite inteira, a madrugada, e aluno ligando, um monte de gente e tal e tal. E eu fiquei 4 dias, assim, ininterruptos, sem conseguir dormir. Não conseguia dormir. Não conseguia sossegar a minha cabeça. Porque se tinha uma questão que a gente discutia muito na dissertação, era a questão do Estado, né? Que a Marielle falou, não, mas o Estado pode melhorar. E eu sempre, né, não acreditava em nada. Ela, Juna, você é muito descrente com o Estado, completamente. Aí ela, não, mas o Estado pode melhorar. E isso ficava na minha cabeça. Esse Estado que ela acreditava nele, que ela achava que podia melhorar, né? Era esse Estado que a executou. Esse mesmo Estado, né? E eu sim, eu não conseguia. Era como se eu precisasse falar com ela alguma coisa, né? E aí eu acabei indo para São Tomé das Letras, e acabei encontrando a Marielle lá. Foi uma outra experiência que eu tive, assim, também muito forte, que eu nem vou descrever aqui porque é muito pessoal. Mas, e aí vamos para a hipótese, né? A hipótese central da dissertação da Marielle é de que as unidades de polícia pacificadoras, que se definem como uma política pública, reforçam o Estado penal, integrado ao projeto neoliberal. Estado penal é um conceito criado pelo sociólogo francês Louis Lacan. Em linhas gerais, ele defende que o Estado está a serviço do poder econômico e a sua participação nesse sistema capitalista é garantir, entre aspas, a segurança, atuando no sentido de exterminar os que estão à sua margem, ou seja, os pobres, favelados, negros, e a gente poderia acrescentar essa dissertação e os defensores de direitos humanos, né? Que eu acho que talvez tenha faltado acrescentar a essa dissertação isso. Então, a UPP, ela se define como uma política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, em convênio com o governo federal, né? E ela se define como um modelo de participação das Forças Armadas dentro dos territórios definidos pelo Estado como violentos e como perigosos, né? A partir de um decreto, que é o Decreto de Garantia da Lei e a Ordem, o GLO. E a Favela da Maré é um dos modos pelo qual a gente está analisando essa política, né? E aí, como eu já disse, a gente vai ver como ela entra de modo oficioso, não oficial, lá dentro. Porque só depois, em 2014, que de fato ela entra de modo oficial. O que eles fazem ali, né? A polícia entra, a polícia impede, está escrito na dissertação,
a polícia impede mototáxi, a polícia impede a circulação das pessoas, a polícia impede o funk, a polícia impede o forró, a polícia constrói para a mídia, né? A mídia constrói então em torno, né, do Estado e seus aparelhos todo um projeto de que a partir de agora a violência vai acabar, de que a sociedade vai ficar muito tranquila, né? Então, Marielle percebe que dentro da favela da Maré as casas sobem 200% e que a população mais pobre ainda que vive lá dentro, né, ela vende a sua casa e vai morar em áreas piores ainda do que lá dentro da favela, vai morar mais na periferia ainda, né? Aí o que acontece com a UPP, que Marielle fala? Você tem um poder econômico que entra na favela na mão do Estado e que, em nome da segurança, ele vai legalizar a Light. Então, a partir de agora, o pessoal da favela vai passar a pagar a luz não era paga até então, né? A partir de então, a NET entra lá, dentro da favela, né? Até McDonald's entra na favela, né? Até McDonald's entra na favela. E os bares locais, né? O boteco, botequim, são impedidos de atuar durante a noite, em determinada hora da noite. A população é impedida de entrar e de sair, né, em determinada hora da noite. Então, tanto a livre circulação de mercadorias, quanto a produção local, quanto a circulação de serviços, passa a ser toda ela controlada e gerida pelo Estado, né? Pelo Estado policial. Porque o que entra ali dentro é a polícia. A UPP social foi um ponto que a gente foi buscar, porque a UPP vinha com todo o discurso de UPP social. Aí a gente foi buscar, então, o que é a UPP social. A UPP social, ela nunca chegou na favela. Nunca chegou, né? Por mais que o Instituto Pereira Passos tenha feito uma finalzinho, né? Aí a gente falou, bem, agora que o Instituto Pereira Passos vai pegar, quem sabe, né? Então vamos buscar. Nada, não aconteceu nada, o Instituto está aí, o Instituto Pereira Passos, ele está denunciando isso também, falando que o Instituto Pereira Passos não fez nenhuma atuação efetiva dentro da favela, nenhuma, não existe UPP social. E a UPP foi um projeto pronto, que chegou, né, e que foi colocado. Isso em 2014, né? Oficialmente, né? E aí, essa política da pacificação, eu até brincando muito nessa época, eu falo, bem, o único, quem é o pacificador que a gente conhece? É o Duque de Caxias, né? Que é o pacificador, lembra? A referência que você faz ao Duque de Caxias é o pacificador, né? É o único duque que existe na história do Brasil. É o único duque. Vocês conhecem outro duque? O único duque é o Duque de Caxias. Eu não reconheço também, não. Mas assim, o Estado é o único duque, né? Também não reconheço. Mas o que não, também não reconheço. Mas é o único que o Estado define como duque. Por quê? Porque foi um sanguinário. Sanguinário. Aí o Estado vai dar a ele esse título, né? E aí, essa ideia da pacificação está o tempo todo, entre aspas, no trabalho, né? Por quê? Porque o que gerou a UPP, o resultado dessa UPP foi o aumento dessa violência, né? Então, eu vou citar aqui 4 trechinhos do texto que está ali de Marielle, para eu finalizar, tá? 4 trechos, bem pequenos. Desde o início das UPPs, alguns moradores de favela foram assassinados nas mãos armadas do Estado. Somente em 2010, morreram 49.932 pessoas vítimas de homicídio. Ou seja, 26,2 a cada 100 mil habitantes. Sendo que 70,6% das vítimas eram negras. Ao analisar a faixa etária desses mortos, 26.854 eram jovens, entre 15 e 29, ou seja, 53,5% do total dessa população. Durante as investigações, no dia 14 de julho,
O ajudante de pedreiro, Amarildo Souza Dias, também conhecido como Boi, foi levado para averiguação em uma viatura da UPP para a base da UPP da Rocinha e nunca mais foi visto. Porque Marielle chama a atenção de uma questão que é muito interessante, que a UPP ela substitui o auto de resistência pelo desaparecimento. A UPP ela começa a desaparecer com os corpos. Não existe, se antes ia até a delegacia e o policial definia aquele assassinato como auto de resistência, agora não chega nada mais até a delegacia, porque o cara é desaparecido. A UPP, ela aumentou em 400% o número de desaparecidos no Rio de Janeiro. Isso é uma questão que está ali na dissertação da Marielle. Outro fator que chama atenção é o crescimento de casos de desaparecidos em âmbito, né? E aí ela vai comparar esses índices, né? E o que ela queria? Qual era, assim, né? O que ela apresenta como proposta de intervenção a fim de construir mecanismos possíveis de acesso da população à segurança pública? Qual era o projeto da Marielle? Retirar o poder bélico dos grupos criminosos, ampliar o associativismo e a cidadania ativa nestas áreas e ampliar as denúncias nas corregedorias da PM e na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, onde ela atuava. Desmilitarizar a PM, desvincular a polícia das Forças Armadas, conceder direitos civis e políticos aos servidores da segurança pública, com direito à sindicalização dos policiais e construção de um novo modelo de polícia de caráter civil. Extinção dos aparelhos bélicos, como helicópteros, drones ou armas de guerra. Construir ações voltadas para a cultura, educação, saúde e saneamento. Construir delegacias legais, procuradorias, defensorias públicas dentro das favelas. Legalização dos espaços comerciais na localidade. Bem, essa era a proposta da Marielle. Isso está ali, está no livro. Né? É isso que ela pensava em termos. Claro que ela lutava para isso. Né? Ela lutava para isso. E a vereança dela foi nesse sentido. Né? E está sendo nesse sentido. Porque tem projetos de lei. Né? Marielle tem alguns projetos muito importantes, né? Que estão ainda aí e que a gente está lutando para que de fato eles sejam votados, né? Para que se finalize. Alguns já foram votados, né? E outros ainda estão aí, né? E aí é muito engraçado quando eu vejo a tua fala, porque eu vejo muito esse legado e essa proposta política dela muito dentro da trajetória dela. Então, o primeiro projeto da Marielle foi o projeto de creche e de escolas que funcionassem em horários especiais noturnos, para que as mães, né, pudessem estudar. E aí você olha e fala assim... um pouco mais tarde. Exato. E aí você fala assim, ela levava a filha, né, Luiara, para lá. E o primeiro projeto dela foi falar, nossa, que outras mães não passem o que eu passei. Né? O segundo projeto foi o Dia Mundial da Teresa Benguela e da Mulher Negra, ser comemorado em 25 de julho. O terceiro projeto foi a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual nos transportes públicos, equipamentos e espaços públicos no Rio de Janeiro, né? Que é o Não é Não. O quarto projeto foi o dossiê da Mulher Carioca, com estatísticas periódicas sobre atendimento prestado às mulheres pelos órgãos municipais, de modo a garantir a elaboração de políticas públicas específicas para elas, na área de saúde, assistência social e direitos humanos. O terceiro foi o quinto, implementação de medidas socioeducativas em meio aberto. Pela proposta assinada por Marielle, mais 3 vereadores, o Tarcísio Mota, Leonel Brizola e Célio Liparelli, assistência técnica e pública gratuita para projeto, construção e reforma e regularização de habitação de interesses sociais para a família com rendas até 3 salários mínimos. E o último projeto
é o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia, a ser comemorado no dia 17 de maio, data em que a homossexualidade deixou de ser tratada como doença e foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde da Organização Mundial da Saúde. Bem, e aí eu vou concluir com um texto que está no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos do Brasil. Tem um texto que é muito potente e eu queria finalizar com ele, porque essa ponte, né, entre esse passado da ditadura e esse presente, ela está cada vez mais larga, cada vez maior, de forma que já não dá mais para você olhar esse passado como se ele tivesse passado. Há várias maneiras de narrar a história de um país. Uma visão sempre esquecida, conhecida como a ótica dos vencidos, é aquela forjada pelas práticas dos movimentos sociais populares, nas lutas, no seu cotidiano, nas suas resistências e na sua teimosia em produzir outras maneiras de ser, outras sensibilidades, outras percepções, práticas que recusam as normas pré-estabelecidas e instituídas e que procuram uma certa forma de construir outros modos de subjetividades, outros modos de relação com o outro, outros modos de produção e outros modos de criatividade. A potência que Marielle afirmava não morreu, ela está com nós. Marielle vive. Gente, olha, eu estou na militância Tortura Nunca Mais. Hoje é a nossa reunião e a gente tem a medalha Chico Mendes no dia 1º de abril. Marielle vai ser uma das homenageadas, vai ser a homenagem especial, vai ser no dia 1º de abril, na capela ecumênica da UERJ, às 18 horas. E eu estou voltando correndo para Tortura Nunca Mais, porque a gente está em reunião para organizar a medalha. Agora, Fátima, Júlia, Morena, tem meu contato. Se alguém quiser entrar em contato por e-mail, tá bom? Vai ser um enorme prazer em conversar com vocês, tá bom? Mas eu vou ter que me retirar. Muito obrigada. Um beijo a todos. Olá. Olá a todas, né, todos. Boa noite. Não é muito fácil, né, falar essa semana, é uma semana de muitas ondas de intensidades, enfim, de muitas coisas, tomada por muita emoção. Esses dias, né, quinta-feira completa, infelizmente, 1 ano que executaram Marielle. Então, assim, não é muito fácil, né, é preciso pedir muita energia, se conectar muito com a ancestralidade para a gente dar conta de enfrentar. Mas é preciso seguir sempre, como eu tenho dito, sempre avante, é por aí que eu reúno forças. Então, fiquei com essa tarefa de tentar continuar a mesa aqui. Eu quero começar agradecendo primeiro a Clara, da N-1, pelo convite, a Nelly, da Capela, né, pelo trabalho cuidadoso de curadoria, a Elisa Ventura, pelo conjunto de acontecimentos que a Plux tem imprimido nos diferentes contextos, eu acompanho pelo ISTA, tanto aqui quanto em São Paulo. E eu considero que a abertura desses espaços, né, a presença do encontro como esse, não é um espaço que se abre, esses espaços estão aí. Eu acho que quando a gente forja um encontro como esse, talvez estejamos apostando numa condução ética e política frente às assimetrias, às desigualdades, às opressões. Talvez uma coisa que eu vou falar aqui, a gente esteja pensando para onde é que se encaminha o nosso canto, né, nessa grande noite do mundo que nos assombra. Né, porque eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre assombro, sobre extermínio, sobre o futuro, que são as coisas que me tocam. Né, eu vou falar da questão, nesse sentido, como pegando um pouco do texto da Conceição e da Ludmila, esse sentido de coletividade talvez seja um sentido que eu tenho chamado do em comum. O em comum não é nunca igual.
O em comum é a potência da diferença que pode se encontrar numa agenda comum. Eu acho que isso eu queria começar falando. A casa está cheia, né? Muito bom, é uma livraria, é bom sempre assinalar isso, na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Quem está abrindo a agenda aí, eu tenho acompanhado algumas agendas como 21 dias de ativismo contra o racismo, né? A gente vai ter a agenda da Maré, algumas agendas na Casa das Pretas, enfim. Essa é mais uma, né, que compõe, né, no Brasil inteiro, quem acompanha grupos, né, o Brasil inteiro, ações que talvez tenham muito a ver com isso, né, onde perdemos essa dimensão individual da Marielle, eu tenho chamado de Marielle Multidão. Queria começar colocando um pouco disso daí. Também, antes de falar e começar a discutir um pouco as questões que eu quero trazer para a gente conversar aqui, se tiver um tempo ainda para conversa, eu quero também me apresentar um pouco. Eu sou nordestina, sou de Aracaju. Agora, em dezembro, fará 9 anos que eu cheguei aqui. Eu sou professora da UFRJ, eu sou antropóloga. Eu trabalho em 2 programas de pós-graduações, um, inclusive, meu futuro chefe está aí, o professor Rodrigo Borba, que é o programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada, mas eu também sou professora do programa em Relações Étnico-Raciais, que é um programa que funciona no Cefet Maracanã. Também sempre faço questão de ressaltar isso, que é um programa dos poucos no Brasil voltado para a discussão das relações étnico-raciais, que é por onde eu tenho mexido muito mais hoje. Eu tenho mexido mais com pensamento racial, com evento racial, como eu tenho chamado, e eu tenho muito orgulho de dizer que, contrariando a política de cotas de 50%, 50%, a gente tem entre 70 e 80 mestrandos negros e negras. Então, dar aula nesse espaço, nesse semestre, eu estou dando um curso lá desde 14 de fevereiro, que se chama Bionecropolíticas. Há algum tempo eu venho também esse livro Necropolítica. Cadê o Necropolítica? Ela está com Necropolítica. Também foi publicado em 2017, 2018 pela N-1. Então, estou dizendo tudo isso, tá, para poder também trazer o que eu vou provocar aqui a partir, né, da leitura muito inquietante da dissertação da Marielle. Mas, além de tudo isso, o que é mais importante para mim, eu sou colaboradora de uma ONG, que é a Casa das Pretas. Essa ONG, na verdade, é uma ONG que já existe. O nome Casa das Pretas data de pouco tempo, mas é uma ONG que existe há 25 anos, que é o Coisa de Mulher. Tem 2 anos, né, que eu sou colaboradora, porque, compondo com a Joana aqui, para mim, o trabalho na universidade não se sustenta, é na vida que estão as grandes apostas. O que existe são as vidas, as teorias, elas são transitórias, passageiras, enfim, vou abrir esse debate aqui. E é assim, um debate para mim muito, aliás, é um espaço para mim muito precioso. Lá eu fiz 2 laboratórios de experiências feministas negras, onde a gente se conheceu. O primeiro laboratório, que se chamava Das Vidas às Teorias. E, enfim, então eu quero assinalar esse lugar, porque esse lugar tem muito a ver, né, com a trajetória. Né? Várias vezes eu me cruzaram com Marielle, desde que eu moro aqui, né, que o Rio é o meu lugar. Eu tenho vários espaços de militância, já militei na partida, tenho alguns companheiros que estão presentes aqui. Depois fui me aproximando muito da agenda do feminismo negro, enfim. Sempre mantive uma certa inquietude, né, em relação a isso. Então, nessa questão da Casa das Pretas, eu vou pedir licença e aí eu vou fazer uma leitura, um parágrafo, 2, uma página apenas, sobre aquele dia 14. Era quarta-feira, dia regido por Iansã, Rio, 14 de março de 2018. Eu me planejei para ir a uma palestra às 18 horas na UERJ. Esse engarrafamento aí, eu não fui por causa desse engarrafamento que a Juliana estava contando. Havia um grande engarrafamento, eu desisti de ir. E na sequência eu ia à ONG Casa das Pretas prestigiar o evento Jovens Negras Movendo as Estruturas. A Casa das Pretas tem sido um espaço onde eu tenho que conhecimentos. O trânsito na Lapa, região central do Rio, onde também resido e onde também funciona a sede da Casa das Pretas, estava inviável neste fim de tarde. Eu desisto de ir à palestra e vou a pé para a Casa das Pretas. Chego por volta das 18h30. A casa estava lotada, em sua maioria mulheres pretas, para assistir à mesa com jovens negras e com a vereadora Marielle Franco. Fazia muito calor. Uma mãe amamentava uma criança.
O turbante em cor de laranja emanava das multidões de cabeças. Exuberantes blacks eram pontos potentes de resistência. Um pouco mais tarde, chegou Marielle Franco, uma das vozes mais fortes no cenário político local em relação a todas as agendas marcadas por violências, por opressões e por assimetrias. Edmeira Exaltação, coordenadora da Casa das Pretas, fala ao meu lado. Ela entrou, seguida por um vento. Dei um abraço nela, um beijo, trocamos palavras, afetos. Estava linda, a boca pintada de azul. As mulheres negras sempre ficam muito lindas com batons azuis. O lindo cabelo crespo e cacheado estava divino. Eu comentei, cada vez mais loura. Ela me disse sorrindo, a gente pode tudo, inclusive ser loira. Sorri, ela se dirigiu para o lado oposto da sala, atravessando o espaço lotado e cumprimentando todas as mulheres. Sentou com mais 4 mulheres negras e começou a roda de conversa numa sala lotada. Desci por volta das 21 horas e fui comer algo com minha companheira, a Júlia, num bar na mesma rua onde se localiza a Casa das Pretas. Pouco menos ou um pouco mais de meia hora depois o celular toca. Choro do outro lado. Não conseguia falar o telefone. Executaram Marielle Franco e junto com ela seu motorista Anderson. Júlia tomou o telefone das minhas mãos. Uma dor imensa se abriu. Indignação, terror, o terror ali, o terror cotidiano. Nos reunimos todas na Rua dos Inválidos. Muitas de nós ainda estávamos por ali, conversando, comendo, tomando cerveja. Lembro que eu dava muitos socos na parede, incrédula. Seguimos para o local da execução e durante as horas que permanecemos lá, as fichas iam caindo. A poucos metros, o carro onde o corpo de Marielle e Anderson estavam. Muito choro, silêncio, dor, revolta, medo. Mari tinha 38 anos, negra, de favela, mãe, filha, irmã, companheira de Mônica, voz forte, leonina, um sorriso ímpar. Mais de 20 projetos apresentados em pouco tempo de mandato na Câmara de Vereadores, uma parlamentar exemplar, 46 mil votos muito bem representados, para todas e todos que foram brutalmente interrompidas ou interrompidos pela força brutal do necropoder. Eu dedico as reflexões aqui, mas em especial eu dedico a força viva de Marielle Franco Multidão, Marielle presente. Que eu queria trazer, enfim, e dividir em 3 partes, né? Professor de fogo, no final acaba fazendo todo. Bom, a outra coisa que eu quero falar, né, enfim, nessas colocações que eu coloquei para vocês, um outro ponto também que eu queria é também trazer, né, para essa conversa o que eu tenho chamado de uma força viva e imanente de Exu. Esse orixá, né, essa figura que eu estou tomando aqui como uma força pedagógica dessa imagem, né, dessa imagem em movimento. Eu quero trazer uma coisa que Exu tem várias coisas, né? Exu é de uma complexidade muito grande, de muitas artimanhas, né? Enfim, é o primeiro que come, é o primeiro que é sempre servido, enfim, precisa adentrar um pouco nessa cosmologia, mas eu quero tirar uma coisa dessa força exúnica ou exúrica, como coloca a Cidinha da Silva, que é sempre o olho no futuro. Acho que tem uma coisa que tem a ver com o que a Joana diz, que é uma suspensão dessa história de passado, presente e futuro. Né? Se tem futuro, porque a gente sempre fica perguntando, né? Futuro melhor. Se tem futuro, que isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, esse futuro ele já está condenado. Ele já está condenado pelo racismo, pelo machismo, pelo sexismo, pela misoginia. Então, talvez uma coisa que eu quero trazer aqui é que que eu tenho dito isso nos cursos, nos lugares que eu tenho ido, que talvez o nosso grande exercício não seja nem um exercício de um presente, de um dito presente, mas um exercício de colocar a mão no futuro e arrancar dele tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente conjura. Né? Tudo aquilo que a gente antecipa como não desejo. E Exu é isso, essa suspensão do tempo. Isso que a Joana disse é incrível. Não tem mais essa separação entre esses episódios. Esse tempo é totalmente suspenso, como também são as reflexões sobre o processo
da escravidão. Então, eu queria trazer isso antes de colocar. E eu trabalho muito com o pensamento do Ashley Bembe, não apenas com necropolítica, mas com crítica da razão negra. Tem um outro livro que eu também gosto muito, que se chama Política da Inimizade, esse ainda não foi traduzido. Vai publicar esse ano. Pronto, vai publicar, que também vale a pena, mas tem uma edição que esgotou muito rápido, portuguesa, e que ele diz o seguinte, eu vou me permitir colocar entre aspas, que é, eu coloquei aqui, né, com Exu, né, com essa coisa, né, essa força que persiste o tempo, ou a qualidade de persistir, né, tenho trabalhado muito, né, mais do que resistência, né, nós somos persistentes, tem uma persistência daqui, né, uma persistência, a gente levantar, principalmente persistência e teimosia dos corpos e subjetividades que estão mais marcadas numa gramática da matabilidade. Isso eu gostaria muito de frisar aqui. A política da matabilidade e a militarização não é igual para todo mundo. Ela é um diagrama de poder, ela é um diagrama de força, e ela vai colocando essa história de dar a mão para alguém, né? Ela precisa ser dada entendendo isso, entendendo esses lugares onde determinadas situações, que é um conjunto de coisas, vão produzindo situações que vão tornando certas vidas mais vulneráveis, mais matáveis, o excesso, aquilo que pode ser exterminado, que pode ser eliminado. Então eu botei, né, que tudo isso, né, com o Exu a gente possa reabrir, abro aspas, que não é meu, reabrir o acesso aos depósitos do futuro. Essa ideia de ter alguma coisa já depositada no futuro. A começar pelo futuro de quem, há bem pouco tempo, não se conseguia distinguir a parte humana da do animal, do objeto, da coisa e da mercadoria. Que são esses corpos, justamente, que estão muito próximos do extermínio, que são exterminados. E o extermínio aqui não é apenas o extermínio físico, ele é físico também, mas ele é também subjetivo, é o extermínio cotidiano, né, em diferentes práticas racistas, né, não racistas cotidianas. Então, assim, isso tudo, para eu poder entrar no tema, se eu passar muito do tempo, você dá uma apertada, que às vezes eu falo demais. Eu queria, além de me situar nesse conjunto de coisas, porque não teria como eu falar disso sem falar dessas mudanças que têm acontecido comigo, né? Eu tenho dito, eu estou fazendo um texto agora para um livro, que eu falo justamente que eu troquei de pele nos últimos 2 anos, a partir dos cursos que eu dei. Eu passei muito tempo mexendo com os estudos de gênero e sexualidade, e eu entro no processo dos estudos de raça e também de um processo de racialização comigo também, tem tudo a ver com o embranquecimento da população negra nordestina, e que praticamente, do ponto de vista pedagógico, eu troco de pele. E a Casa das Pretas e a experiência que eu tenho tido nesse espaço, ele é assim, fundamental nesse processo. Eu acho que você teve perto de mim e outras pessoas aqui também em vários momentos. Então eu poderia colocar as coisas que eu vou colocar aqui, sem contar por onde também isso vai atravessando o meu corpo. Não tem como a gente se colocar do ponto de vista para discutir algo que não seja aquilo, pelo menos para mim, que nos atravessa, né? Que atravessa os nossos corpos. Esses afetos estão aí o tempo todo nos movimentando. Esse título da mesa, quando eu li, ele não é muito, ele tem uma complexidade, né? Por exemplo, o título é A Militarização da Segurança Pública. Aí eu já queria colocar como uma primeira provocação no bom sentido, que é isso que eu já coloquei para vocês, que a militarização é justamente das vidas. E não é de qualquer vida e vivente. Tem justamente um título aqui no livro, que é justamente, né, a militarização das favelas. Eu acho que a gente precisa também começar a perceber como é que isso vai também acontecendo. Também, e tem ainda, continua o título, que é a banalização do estado de exceção no Rio de Janeiro. Também virou uma coisa que a gente às vezes bota lá no Facebook, que estamos vivendo no estado de exceção. Eu também queria fazer uma provocação, não dá muito tempo, mas uma boa provocação, que vai além do marcador eurocêntrico de quem tem debatido sobre o estado de exceção. Tá? Eu reconheço todos esses marcadores, Walter Benjamin, o Agamben tem um livro chamado Estado de Exceção, o Carl Smith, que é na verdade esse grande jurista que vai mostrar que o estado de exceção não está fora do jurídico, o estado de exceção, né? A suspensão da norma e da lei é constitutivo do próprio direito. Mas aí eu quero fazer uma coisa que eu queria chamar de uma torção, que eu chamei anticolonial, que eu vou falar um pouco aqui a partir do pensamento do Frantz Fanon, que é um autor que eu tenho trabalhado bastante, e do Ashley Bembe.
E vou trabalhar uma ideia de que de todas as nações ou países, que é isso que eu quero um pouco falar, todas as nações, países e contextos de colonialidade como é o nosso, né, eles foram forjados já na exceção. A exceção nos constitui e nos marca desde que esse lugar se coloca como lugar. Então é isso que, na verdade, é isso que eu queria, essa é a grande provocação central disso daí. Né? Além de trazer esses pensadores que são interessantes, são potentes, quando a gente pega um pensador como Fanon, que é um pensador que agora está começando muito a ficar, daqui a pouco eu me perco nas páginas, está ficando muito, está na moda, mas é um pensador que tem, principalmente eu estou usando aqui o livro Os Condenados da Terra, que é um livro que ele morre em 61 com 36 anos, um psiquiatra negro, que é uma referência justamente numa discussão inigualável sobre a questão racial, mas não é o Fanon. Mas eu vou pegar ele como esse lugar, tá? E também, não posso perder de vista, eu tenho que andar rápido, que eu vou demorar, falo muito, né? Não posso perder de vista também que tem um ciclo que se chama Outras Histórias dos Feminismos, feminismos, forças plurais. Ainda tinha o feminismo nisso tudo. Claro que uma pessoa que fica lá olhando, né, a pensar como é que vai produzir, que eu também quero fazer uma conexão, porque isso tudo tem a ver com a agenda feminista, sim. Tudo isso tem a ver com a agenda feminista, principalmente a agenda feminista negra, que é por onde eu me vinculo. Tem a ver com o feminismo, não o feminismo de carteirinha, de tirar para dizer que é feminista, o feminismo como prática de vida, o feminismo como uma perspectiva de que só vai haver realmente a possibilidade de um outro mundo, porque esse mundo nosso está completamente ruído, né, quando a gente conseguir desmantelar, né, as práticas cacistas, o racismo e o sistema heteropatriarcal. Então, assim, isso tem tudo a ver. Então, você olha o conjunto, né, tem tudo a ver. Então, tem conexão. Né, para além de que sou feminista isso, sou marxista, para além disso, feminismo como aposta de vida, né, como epistemologia crítica, como metodologia, feminismo de pessoas que nem tinham essa palavra, a gente vai olhar nas histórias das nossas vós, das nossas mães, feminismo de todo mundo que põe seus corpos na rua, enfrenta, né, a partir de vários estigmas sociais, as mulheres, esse corpo na rua. Enfim, um pouco disso. Então, assim, tem uma conexão, eu volto também, se der tempo, a esse tema do feminismo. Sobre a dissertação da Marielle, leiam e comprem, tá? Eu quero colocar isso, quem puder. Eu já adotei, a gente vai ler no curso de Bionecropolítica. Nesse dia, o Francésio e a Gisele Martins, que tem produzido reflexões em espaços de favela, vai discutir, serão convidados e convidada para a aula. Mas, assim, é bem interessante porque a N-1 tomou, junto com todo mundo que organizou, a decisão de suprimir a parte teórica e ficou a parte analítica. E, assim, é de uma simplicidade e de uma contundência que só uma escrita anticolonial de uma mulher que teve escrita em todo o processo de subjetivação dela, que era ser de favela, ser negra, né, era possível escrever. É muito diferente de outra tomada de perspectiva. Então, assim, eu coloquei aqui que é um pensamento muito anticolonial, que o trabalho da Marielle, um juro colonial, né, é uma escrita forjada nessa experiência vivida. Isso faz muita diferença. O feminismo, a escrita feminista tem ensinado isso. A experiência vivida. Eu aposto na academia que os nossos trabalhos, as nossas dissertações, as nossas teses, os nossos textos, seja a experiência vivida. Né? Tenha vida, tenha sentido. É impossível, né, esse afastamento. Estava lá o tempo todo. Eu coloquei aqui na minha anotação um trabalho muito imanente. Né? É um trabalho também, eu não vou falar muito nem ponto, que tem coisas que me chamam a atenção, principalmente essa desconstrução do discurso de guerra contra as drogas. Então é uma antinarrativa contra-hegemônica, muito forte. E um grito muito grande para criminalização da pobreza. Que eu diria logo que é negra e parda, que é preta, saindo dessa coisa de classe e raça o tempo todo, essa coisa que a gente tem, entendendo que toda vez que a gente discute classe, a gente está discutindo que a classe é racializada, e toda vez que a gente discute a raça,
é impossível discutir ela sem ser atravessada pelas questões de classe, como também de gênero e sexualidade, numa perspectiva interseccional. E traz uma coisa também muito interessante ainda, que é a favela como epicentro do debate a partir de uma experiência de uma favelada. Mas ela traz também a partir de uma dimensão da diversidade, da pluralidade e dos arranjos produtivos em favela. A gente gosta de chamar de resistência, o Ashley Bailey vai chamar de resistências viscerais, vai dizer que quanto mais o necropoder brutaliza os corpos, mais as resistências são viscerais. Pouco importa, né, que ideia a gente está tomando, mas a gente está tomando que ali, né, esses arranjos estão o tempo todo, que é o que eu tenho chamado de aqueles que persistem ao tempo dos assassinos. Então, assim, isso eu gostaria de colocar sobre o livro, enfim. Também uma discussão sobre Estado, democracia, segurança pública, o aumento do Estado penal, uma ideia muito do inimigo. Tem, porque desde que a Joana saiu, foi feito no mestrado de administração, ela flerta com a questão racial. Eu gostaria muito que ela estivesse viva, porque eu queria muito fazer esse debate com ela. E com certeza, dentro de um mestrado de administração, porque tem muito a ver também de como os programas de pós-graduações têm pouco tomado a questão racial, que para mim é espinha dorsal para a gente entender quase todas as vicissitudes pelas quais nós atravessamos nas diferentes experiências desse Brasil. Ela flerta muito pouco. Mas é claro, dentro do lugar daquele, se é muito difícil, dentro da antropologia, eu sou antropóloga, da sociologia, né, dos estudos de gênero, que durante muito tempo andaram junto da sexualidade e a raça, ou os estudos raciais, imagina dentro de um lugar da administração. Então ela flerta, só no final é que o debate racial aparece em passando. Mas tenho certeza absoluta, né, isso não tenho a menor dúvida, que isso está tudo incorporado no trabalho dela. Isso tem ganhado mais força com esses estudantes agora, essa galera que está produzindo aí dissertações e teses, trazendo a força do pensamento racial, né, para esses trabalhos. Então, eu queria colocar um pouco isso. Então, assim, e que o debate mesmo que tem nesse trabalho dela é sobre a militarização da vida na favela. Isso que a Joana vai descrevendo aí. Né? As casas que são arrombadas de madrugada, a qualquer hora do dia, enfim, as sacolas que são revistadas, em todas as histórias que você... A figura, exatamente, a figura do caveirão, tudo isso ela vai... E aí na página 105, eu vou me permitir citar a Marielle, ela diz, né? Não se trata de excesso, nem do uso desmedido da força enquanto exceção. As práticas desses territórios violam os direitos mais fundamentais. E a violação do direito à vida também está incluída nessa forma de oprimir. Então, ela faz uma marca aqui, né, justamente dizendo que precisa pensar isso a partir de um outro lugar. Não é apenas o uso da força desmedida enquanto exceção. Então, ela faz esse desvio, esse acoplamento, esse alargamento, né, para entender o que, é que a gente está chamando realmente da militarização da vida e do que é o estado de exceção. Exceção para quem? O que é isso que eu estou chamando? Eu acho que uma das questões mais profundas que talvez a gente precise fazer do ponto de uma sociologia, do ponto de uma ciência política, é a gente pensar mesmo o que é esse estado de exceção sobre a égide dos lugares de colonialidade, como é o lugar no qual nós estamos. Inclusive numa cidade altamente com elementos de colonialidade, como é o Rio de Janeiro, e talvez poderia dizer uma das cidades que tem a maior experimentação bionecropolítica atualmente. Todas têm, Salvador tem uma polícia racista, todas elas têm. Sergipe, que é o menor estado de onde eu vim, Aracaju, né, todas têm. Mas tem uma experimentação, e talvez a gente entenda, é muito triste dizer isso, né, que essa experimentação, de alguma maneira, você entende porque 9 e pouca da noite, das 10, naquela rua ali, que pegando a Estácia e virando ali, super movimentada, executaram ela. E a gente consegue entender isso. Por todo, então, preciso dar detalhe disso. A gente precisa pensar que cidade é essa, né, que experimenta dentro do que eu tenho chamado de bionecropolítica, as formas mais perversas de extermínio, né, cotidianos, de massacre cotidiano. Enfim, um pouco disso que eu queria colocar. E aí, já para caminhar para o final, que já é essa terceira parte, que é um pouco do que eu
dessa provocação que eu estou trazendo para a gente sair um pouco desse marcador europeu e pensar muito esse lugar de colonialidade, né? Esses elementos, né? Marcado principalmente por práticas racistas, pelo mito da democracia racial que está em ruínas, mas ele está o tempo todo reiterado e reatualizado, pelo imperativo da miscigenação racial, pela ideia de que somos cordiais, né? Tudo isso perpassa, né, para mim, tendo a raça como questão central. E aí eu tomo como lugar muito essa obra do Fanon, mais do que Pele Negras e Máscaras Brancas. Eu tomo essa obra, que é Os Condenados da Terra, principalmente o primeiro capítulo, que se chama A Violência, onde Fanon descreve como ninguém o que é a construção desse lugar colonial, ou desse lugar de colonialidade. Essa colonialidade persistente que está na arquitetura, está no jeito da gente sentar, no jeito da gente agir, está na separação dos lugares, está nas novas formas de apartheid que são criadas o tempo inteiro, constantemente, enfim. E aí tem uma citação do Fanon, vejam só, vou me permitir também, em 1961, ele morre com 36 anos, e ele está corrigindo esse livro, em 62 é lançado. Ele diz em 1962, abro aspas, a cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a Medina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce, não se importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não importa de quem. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão e de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. Isso está nos Condenados da Terra. Escrito em 62. Em 2017, o Ashley Bembe escreve, abro aspas, lembramos que a ordem democrática, a ordem da plantation, os grandes latifúndios, as plantações, e a ordem colonial mantiveram durante muito tempo relações geminadas. Democracia, plantação, império colonial fizeram objetivamente parte de uma mesma matriz histórica. Esse fato originário, estruturante, é central a qualquer compreensão histórica da violência na ordem mundial contemporânea. Então, não consigo separar nenhuma análise que envolva Estado, que envolva democracia, sem a gente entender que a escravidão, ou o processo escravocrata, isso é dele, foi a figura emblemática do estado de exceção. E foi isso que nos forjou enquanto nação. Isso é fundamental, de uma complexidade tamanha, para a gente entender tudo que é a ruptura que está atrás do Amarildo, da Cláudia, da Marielle, e por aí vai, né? Da Mateusa e tantos outros. Então isso para mim é fundamental, e por isso que o que eu queria trazer era justamente esse debate, acoplar tudo isso, a ideia de necropolítica ou bionecropolítica. Vou falar muito rápido também, que também não é uma discussão sobre isso, mas talvez a insuficiência total da biopolítica para a gente entender a configuração do poder aqui. Só consigo entender como os poderes, né, esse diagrama de poder, se organiza num lugar como esse, né, como o Brasil, por exemplo, a partir de uma bionecropolítica. A partir da ideia de que sempre o soldado, como o Fanon coloca, era aquele que sempre estava aqui para executar qualquer um. A matabilidade já se constitui como traço característico da nossa forma de existir enquanto nação. Então isso é fundamental para a gente também compreender que por trás dessa maquinaria toda, dessa maquinaria do extermínio, e aí tem um debate muito profundo sobre o extermínio, que eu não vou falar aqui sobre a morte, né, mas você elimina aquilo que é excesso, aquilo que é o excedente. É excedente ser mulher. Ser mulher negra é mais excedente ainda, é mais excesso. Ser mulher negra, mulher negra e favelada, aumenta o excesso.
é aquilo que excede, é aquilo que sobra, né? Aquilo que está fora do excedente. A morte, ele faz uma leitura muito sofisticada a partir da ideia do George Bataille, né? Da ideia de excesso. Mas se elimina aquilo que excede, aquilo que não importa, aquilo que está fora, né, da hegemonia, vou dizer assim, das relações de poder da branquidade, ou do sistema cis-hétero patriarcal. Isso é importante para a gente entender, né? Essa coisa de eliminar, entender como funciona essa necropolítica, esse necropoder, essa necroeconomia, né? E essa mudança na relação de soberania, onde soberano é qualquer um ou qualquer uma que se dá o direito de eliminar o outro. Isso é a banalização, mais do que da vida, a banalização de qualquer possibilidade. Então, tem coisas profundas acontecendo. Eu acho que a gente precisa de mais tempo para fazer. Isso tem me interessado muito, tenho debatido muito isso, né? A crise do humanismo, né? A crise desse mundo, um tema que eu tenho discutido muito é o fim do mundo, né? Suas ruínas e o tema do futuro, né? Que é esse tema de colocar a mão no futuro. E aí a arte, talvez o afrofuturismo, por exemplo, né? Como possibilidades de apostar, né? Em outro futuro, num futuro que seja negro. Enfim, eu queria trazer essas coisas para ampliar o debate, né? E aí, e colocar para vocês, já caminhando para finalizar, que o que está por trás, talvez, disso tudo, né, que se tem uma espinha dorsal, como eu gosto de dizer, é o que eu tenho chamado de evento racial, que ele é com complexidade muito grande. Né? A raça, o evento racial, ela é o nosso grande assombro, é nossa histeria coletiva, né? Nossa neurose fóbica, como dizia Lélia Gonzalez, é a neurose cultural brasileira. Ou a gente enfrenta isso, né? Enfrenta tudo isso que a gente construiu e se propõe do ponto de vista ético e político, na responsabilidade realmente de tomar isso como uma agenda. E principalmente, para tomar essa agenda, a gente precisa mexer nas relações de poder, porque essa agenda só muda se mudar as relações de poder. Isso não é uma agenda de discurso, né? Privilégio não é discurso, a agenda é mudar relações de poder. Só que quando chega para mudar relações de poder, onde chega é a grande questão. A gente não quer perder o poder, né, da bolsa de pesquisa, né, da vaga nossa na universidade, né, da nossa vaga no emprego, né, enfim, tudo isso está em jogo nisso daí. E a execução da Marielle, né, levanta tudo isso, né, levanta toda essa noção de extermínio, enfim. E por que estou dizendo tudo isso? Porque todos, estou caminhando para o final, todos nós estamos implicados com o fardo da raça. O fardo da raça pesa sobre todo mundo aqui. Como diz a Sueli Carneiro, todos são signatários do contrato racial. Todos são. Mas eu acho que me diz outra coisa. Todos carregam o morto. Mesmo que você não tenha sido diretamente o assassino. Então todos nós carregamos os mortos. Tem um outro debate. Todos nós carregamos. Tem uma outra coisa também. Esses mortos, eles continuam aí a assombrar. Né? Assombrar no sentido de, eles comparecem, todos comparecem. Estão aí comparecendo, os crânios, os que nunca foram enterrados, os que nunca foram achados, os que sumiram. É muito, muito profundo isso, né? Uma política de sumir, como é que você muda do alto de resistência para o sumiço. Olha só que a brutalidade disso. Esses corpos, esses crânios, eles estão todos aqui, eles estão presentes. Eles são o nosso assombro. É o assombro diário do medo de cruzar essa porta aqui na frente e andar aqui pela praia de Botafogo. É justamente aí onde reside a complexidade, que a gente possa entender que esse fardo da raça é responsabilidade de todos nós. Se a gente não se implicar nisso, talvez a gente continue ainda muitos séculos ainda, né, de muito assombro, né, de muita neurose, de muita fobia, que é essa fobia que nos empurra, né, a essa produção cotidiana. Para finalizar mesmo, volto ao tema do feminismo, que eu acho também que eu quero fechar, trazendo esse ciclo inteiro, né, que é essa força nas vidas e na experiência das mulheres, em particular aqui as mulheres negras, né, sempre colocando isso por toda a história de silenciamento, seria já um outro debate,
Um feminismo como o da Grada Quilomba, que vai discutir bastante essa coisa da ferida colonial. Feminismo com a força da interseccionalidade da Patrícia Hill Collins, né? Um feminismo profundamente implicado com debates sobre a branquidade e os privilégios. Tem uma frase da Bell Hooks que eu sempre gosto de citar, que a Bell Hooks diz, abro aspas, ser oprimida significa ausência de opções. Muitas mulheres nessa sociedade têm escolhas, por mais inadequadas que possam ser. Né? Aposto também, antes de tudo, nas vidas, né? Enfim, na pluralidade de experiências, um feminismo mais afro-ladino, como vai colocar muito a Lélia Gonzalez. A gente precisa muito também, não vou abrir esse debate, a gente perdeu a dimensão de um olhar para a América Latina, a gente perdeu a dimensão de um olhar para o debate das etnias. O evento racial, ele é étnico-racial, ele não é racial apenas. Então, acho que tudo isso para voltar novamente ao tema do futuro, né? Desse futuro, é muito, às vezes, doloroso pensar, né? Porque olha ali aquela barriga imensa, lindíssima, e talvez o tema mais profundo do futuro seja talvez essa sensação dessa vida que vai chegando, né? E do que é a menina ou menina? Não sabe? Que ótimo! dessa pessoa, desse ser que vai chegando aí, e esse futuro que está aí com essa marca, né? Que esse futuro que está já depositado, o que a gente não gostaria que tivesse depositado nele, né? A gente não gostaria que tivesse depositado sexismo, né? Que com essa pergunta péssima, menina, retira a pergunta. A gente não queria que tivesse depositado o sexismo, o machismo e principalmente as relações raciais. Porque nas relações raciais, gente, os brancos também, as pessoas brancas, não vou nem discutir isso, porque elas também, o racismo, ele produz sofrimento em todo mundo. Ele é uma coisa, como diz Washington Bieber, todo mundo carrega o morto, de diferentes maneiras. Porque são relações socio-raciais que nos obrigam o tempo todo nesse país. Então, assim, não tem como dizer, não é uma questão dos negros o racismo. Pelo contrário, o racismo é, antes de tudo, uma questão dos brancos e da branquidade. E aí não é do branco pessoa, não é você que é branca, nem ela que é branca. Não é a questão nominal de pessoas, né? É uma questão de relação de poder que foge disso daí. Esse debate precisa ser feito. Então, quando eu digo que o futuro já está condenado pelas práticas racistas num país como esse, né, com elementos de colonialidade, é isso que eu quero falar. E aí eu vou acabar também com uma citação, que é uma citação que o Ashley Baby faz no livro, uma passagem que se chama A Universalidade. É um texto de 10 páginas que se chama A Universalidade de Frantz Fanon, que tem a ver com essa luta, né? Tem a ver com a minha luta, com a luta de muita gente aqui. Qual é a nossa luta? O que é que a gente quer com a nossa luta? Por que é que a gente levanta todo dia, né? O que é que essa luta quer? Ele vai dizer numa passagem, né? Abro aspas. Essa luta tem como finalidade produzir a vida, derrubar as hierarquias instituídas por aqueles que se acostumaram a vencer sem ter razão, tendo a violência absoluta nesse labor uma função desintoxicadora e instituinte. Essa luta tem uma dimensão tripla. Visa, antes de mais, destruir o que destrói. Amputa, desmembra, cega e provoca medo e cólera, por tornar-se coisa. Foi esse processo que se construiu em relação à subjetividade do negro e da negra. Depois, tem por função acolher o lamento e o grito do homem mutilado, daqueles e daquelas que, destituídos, foram condenados à abjeção, cuidar e, eventualmente, curar aqueles e aquelas que o poder feriu, violou ou torturou, ou simplesmente enlouqueceu. Tem como finalidade fazer romper o sujeito humano inédito. O que é isso? É preciso criar um outro mundo e inventar um outro mundo. Porque essa humanidade, esse homem, como foi forjado nesse modelo de modernidade e sustentado dentro de um projeto iluminista, humanista, ele ruiu. Caminhamos sobre escombros, de alguma maneira. E são vários os escombros em vários lugares. Então tem como finalidade fazer romper um sujeito humano inédito, capaz de habitar o mundo e de o partilhar de modo a que as possibilidades de comunicação e de reciprocidade, sem as quais não poderiam existir nem a dialética do reconhecimento, nem a linguagem humana, sejam restauradas.
a este gigantesco labor chamava Fanon a saída da grande noite, a libertação, o renascimento, a restituição, a substituição, o surgimento, a emergência, a desordem absoluta, ou ainda caminhar todo o tempo, dia e noite, erguer o homem novo, encontrar uma outra coisa, forjar um sujeito humano novo, emergindo inteiro da argamassa do sangue e da cólera, livre do fardo da raça e desembaraçado dos atributos de coisa. É essa coisa, fecho aspas, é essa coisificação que permite o extermínio, que facilita, que possibilita, na verdade, o extermínio. E aí eu concluo dizendo, só é possível outro mundo com a desintegração total do fardo da raça, de tudo que ele arrasta, e, consequentemente, o desmoronamento do sistema, esse sistema com C, racista, hétero, patriarcal. É tarefa para uma vida inteira, mas também, principalmente, para uma inteira vida. E uma inteira vida é uma vida que precisa resistir ao encantamento e saber para onde se encaminha o nosso canto, o destino da grande noite do mundo. Obrigada. Marielle presente, gente. Fátima! Essa também é do Cefete. Não se fala depois da orientadora, mas eu vou só deixar uma palavra em primeiro lugar, aliás, em último lugar, agradecer a Nélida, agradecer a Brooks, que sempre tem essa preocupação, como a Fátima disse, com esse momento. A gente está às 9 da noite de uma segunda-feira discutindo todos esses temas que trouxemos até aqui. Agora eu queria deixar também uma provocação com vocês, que acho que estivemos todos aqui hoje por algum motivo, quisemos vir aqui. E a discussão foi a tese da Marielle, colocada, que virou aqui o livro da N-1. Vai ter que ler todinho, hein? Tenho que ler tudo. A orientadora não deixa de ser orientadora. E eu queria fazer uma provocação e um envio, assim, dizer para vocês que não adianta muito se a gente veio aqui hoje para homenagear a Marielle, para entender um pouco mais do que ela foi, e do que ela escreveu, e do que ela está querendo dizer, e do que virou esse nome Marielle, que hoje virou um nome estratégico, Marielle Multidão. Já não falamos mais da pessoa Marielle, mas do que ela representou e representa. Saia daqui preocupado com o que você vai fazer. Não saia daqui preocupado com o que você leva somente daqui hoje. Saia preocupado com o que Marielle quis dizer para você. Marielle falou em nome de diversas pessoas, de diversas camadas, de pessoas, de entendimentos, de subjetividades. A gente precisa entender o que foi falado para entender como dissemina um pouco do que Marielle foi, que outras tantas pessoas também são. A Marielle era uma simples pessoa, uma mulher negra, como tantas outras que existem, inclusive aqui agora. Precisamos entender um pouco mais do que podemos e queremos fazer e olhar um pouco para fora do nosso mundo. Né? A gente está muito dentro de onde a gente vive. Vamos olhar para as favelas, vamos olhar para baixo da ponte, vamos olhar para cima da ponte, vamos olhar para os metrôs, para os ônibus, porque não é, voltando à questão que a Fátima coloca, estamos numa livraria aqui na Zona Sul. Talvez esse não seja o seu dia a dia, e seja de muitos que estão aqui. Vamos começar a observar um pouco mais o além de nós mesmos. Acho que a gente vai achar Marielle em cada um de nós facilmente. Então eu agradeço a Cristina Vart, aqui da Palas, também pelo convite, aqui do ladinho, aos amigos que vieram também do MV, amigos de Marielle, estamos juntos. Um abraço a todos e muito obrigado. Boa noite.
22h30. A Mônica Benício vai estar no Roda Viva da TV Cultura, então quem quiser assistir. E amanhã, no Museu da Maré, vai ter um outro evento, que vai ter um debate também em torno do livro. A Joana ia participar, agora eu não vou ter programação. E é isso, gente, tá no Instagram, no Facebook. Vai ser amanhã às 19h no Museu da Maré também. E o livro tá à venda? O livro tá à venda aqui, vai estar à venda lá amanhã também. Eu queria agradecer a todo mundo. E vocês querem abrir perguntas? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu não vou falar nada, porque eu acho que as meninas. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Maravilhosa. Se alguém quiser falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é a Morena que fez a transmissão. Eu agradeço vocês por estarem presentes. É muito bom ser antena de uma conversa, um debate como esse. É maravilhoso e urgente essa conversa. Dia 14 faz um ano da morte, do assassinato Marielle, e a gente vai acompanhar. Dia 14 terão vários eventos no Rio de Janeiro, tentaremos transmitir todos ao vivo, estamos nos organizando para isso. E obrigada por estarem presentes, por todos os comentários. Assim como falei para Valéria Neves, eu vou pegar a bibliografia e postar no link. Muito obrigada, uma boa noite para todos, uma boa semana.